nova. All right, so Revelation chapter 4. Então, Apocalipse capítulo 4. And what we're going to do is we're going to read through the entire chapter. E o que a gente vai fazer é que nós vamos ler o capítulo todo. And then we're going to spend the evening just looking at the first two verses. E daí a gente vai gastar o resto da noite só estudando os 2 primeiros versos. So let's read together. Follow along with Elisa as she reads chapter 4 of Revelation. Então vamos ler juntos, sigam com a Elisa conforme ela lê o capítulo 4 de Apocalipse. Depois destas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: Suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão. O segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Let's pray. Vamos orar. Father, we love Revelation 4. Senhor, nós amamos Apocalipse 4. Lord, we need a fresh, clear vision of heaven. Senhor, nós precisamos de uma visão clara e fresca do céu. Because we know that what we believe about heaven will impact the way we live on earth. Porque nós sabemos que aquilo que nós cremos com relação ao céu irá impactar a maneira como a gente vive aqui na terra. And so, Father, as we spend the next few Sundays in Revelation 4, Então, Pai, ao passarmos os próximos domingos em Apocalipse 4, I pray that you would teach us things that will impact our life forever. eu oro que para que o Senhor nos ensine coisas que possam impactar as nossas vidas para sempre. Lord, if there are people here that are not Christians, Senhor, se houver pessoas aqui que não são cristãs, I pray that what we learn in Revelation 4 would convince them to become Christians. eu oro para que aquilo que a gente aprende em Apocalipse 4 possa convencê-los a se tornarem cristãos. Lord, for people here that might be living in sin, Senhor, para pessoas aqui que possam talvez estar vivendo em pecado, I pray that this chapter would convince them that sin is not worth anything in comparison to heaven. eu oro para que esse capítulo possa convencê-los de que o pecado não é digno, não se compara a nada que está no céu. Lord, if there are people here that are discouraged or people that are apathetic, Senhor, se houverem pessoas aqui que estão desencorajadas ou se sentindo apáticas, Lord, I pray that this chapter would refresh them, revive them. Senhor, eu oro para que esse capítulo possa lhes dar conforto e avivamento. And Lord, for all of us, I pray that this chapter would be another reason why we need to tell the world about Christ. E, Senhor, para todos nós, eu oro para que esse capítulo seja mais uma razão por que nós devemos falar para o mundo sobre Cristo. And Father, I also want to ask just for one more specific thing. E, Senhor, Pai, eu quero pedir por mais uma coisa específica. I pray that as we spend time in this chapter that you would teach us what real heavenly worship is. E eu oro para que conforme nós gastemos tempo nesse capítulo, o Senhor possa
possa nos ensinar o que é a adoração real, celestial. And not only teach us, but also change us. Mas não apenas nos ensine, mas também nos transforme. Show us what heaven is like so that we can know how you want us to live on earth. Nos mostre como o céu é, para que nós possamos saber de que forma o Senhor quer que vivamos na terra. And we pray these things in Jesus' name. E nós oramos essas coisas em nome de Jesus. Amen. Amém. If you were to ask me which is your favorite chapter in the book of Revelation, Se você me perguntasse, John, qual que é o seu capítulo favorito no livro de Apocalipse? Revelation 4 would have to be on the top of the list. Apocalipse 4 estaria no topo da lista. Most people, when you ask them that question, they go immediately Antichrist, 666. Quando as pessoas recebem essa pergunta, a maioria responde imediatamente, Anticristo, 666. You know, dragon, blood. Então, dragão, sangue. Man, we want to hear about that in A Revelation. gente quer escutar essas coisas em Apocalipse. But I'll tell you, Revelation 4 and 5 are probably two of the most exciting chapters in this book. Mas Apocalipse 4 e 5 são provavelmente os dois livros mais empolgantes, os dois capítulos mais importantes desse livro. We're going to learn later that in order for us to understand God's judgment on earth, A gente vai aprender mais tarde que para que a gente possa entender o julgamento de Deus sobre a terra, we need to first see worship in heaven. nós primeiro precisamos ver adoração no céu. And that's why, as we come to Revelation 4, I'm excited. E é por isso que quando a gente chega agora em Apocalipse 4, eu fico muito empolgado. This is going to be good. Que isso vai ser muito bom. We're going to learn about heaven. A gente vai aprender sobre o céu. But tonight, specifically, we're going to learn about the rapture of the church. Mas hoje, especificamente, a gente vai aprender sobre o arrebatamento da igreja. And so there's a couple of things that I want us to see tonight. Então, tem algumas coisas que eu quero que a gente perceba hoje à noite. And I don't know if we're going to finish everything that I have in my notes tonight, or it might be a two-part study, but it's going to be good. Eu não sei se a gente vai conseguir terminar tudo que eu tenho nas minhas notas hoje à noite, ou se vai ser um estudo de 2 partes, mas vai ser muito bom. The first thing I want you to see in chapter 4 is that we come to a transition. Primeira coisa que eu quero que você veja no capítulo 4 é que a gente chega numa transição. Look at verse 1. Veja o verso 1. It opens with the words, after this. Abre com essas palavras, depois dessas coisas. All right. Now, the Greek words for these words As palavras em grego para essas palavras que estão no versículo are the words meta, tauta. são as palavras meta, tauta. Now, you might be thinking, gosh, John, so what? Você deve estar pensando assim, ai John, e daí? I don't care about Greek. Eu não me importo com grego. Well, let me tell you why these words are important. Mas deixa eu te falar por que essas duas palavras são importantes. Because I want you to see something specific happening here. Porque eu quero que você veja uma coisa específica que está acontecendo aqui. I want you to go back to Revelation chapter 1. Eu quero que você volte em Apocalipse capítulo 1. Revelation 1 verse 19. Apocalipse 1, verso 19. I want you to look at these verses again. Eu quero que você veja esses versos de novo. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. All right. Now remember when we looked at that verse a few months ago? Então lembra quando a gente olhou, estudou esse verso alguns meses atrás? We learned that verse gives to us the method of understanding the book of Revelation. A gente aprendeu que esse verso nos dá o método de como entender o livro de Apocalipse. It's only one revelation, É uma revelação única, but it has 3 parts to it. mas tem 3 partes para ocorrer essa The revelação. first part A primeira parte is history. é história. That was Revelation 1. Isso foi Apocalipse 1. The second part is the present. A segunda parte é o presente. That is represented in Revelation 2 and 3. E isso está representado em Apocalipse 2 e 3. But now, as we come to chapter 4, Mas agora, ao chegarmos no capítulo 4, look at verse 19 of chapter 1 again. veja de novo o verso 19 do capítulo 1. It says, I want you to write the things what will take place later. Diz, eu quero que você escreva as coisas que acontecerão. It's the same Greek words, meta, tauta. São as mesmas palavras em grego, meta, tauta. And here in chapter 4, verse 1, it opens with those words. E aqui no capítulo 4, verso 1, abre com essas mesmas palavras. This means that in chapter 4, we are now moving into the third section of the book of Revelation. Isso quer dizer que no capítulo 4 a gente está agora entrando nessa terceira seção do livro de Apocalipse. Beginning with this verse,
everything that we're going to read about in Revelation, it's all about the future. Começando com esse verso, tudo que a gente vai ler agora em Apocalipse está relacionado com o futuro. I'll tell you, people are interested in prophecy. E eu te digo, as pessoas têm interesse em profecia. In fact, probably one of the most popular movies right now is a movie called E 2010. na verdade, um dos filmes mais populares agora é aquele filme chamado 2012. Or 2012, excuse me. Ele falou do Not next year, but 2010, mas é 2012. 2012. Because there was someone's prophecy that the end of the world is going to happen at 2012. Porque houve uma profecia de alguém que diz que o mundo vai acabar em 2012. And people run to stuff like that. E as pessoas correm atrás de coisa assim. People will stop on the streets and they'll pay money for their tarot cards to be read. As pessoas param na rua e dão dinheiro para ver carta de tarô sendo lida. They'll go to mediums and they'll ask them, hey, tell me about my future. Eles vão até médiums e vão pedir, me fale sobre o meu futuro. We are fascinated about tomorrow. Nós nos sentimos fascinados pelo amanhã. And we want to know what is going to happen to the world. E a gente quer saber o que vai acontecer com o mundo. Because what happens to the world is going to impact what happens to me. Porque o que acontece com o mundo vai impactar aquilo que acontece comigo. Well, beginning with this chapter, Então, começando com esse capítulo, God is going to tell you everything that is going to happen in the future. Deus vai te dizer tudo o que vai acontecer no futuro. It's radical. Isso é radical. And it's not without hope. E não é algo sem esperança. You know, so many of man's prophecies about the future are so hopeless. Muitas profecias de homens com relação ao futuro são completamente sem esperança. And they end with that. E eles acabam desse jeito. A big asteroid's going to hit the Earth's going to explode. Well, that's it. Um asteroide gigante vai atingir o mundo vai explodir e é isso. There's global warming. Everything's going to burn up and that's it. Tem o aquecimento global e tudo vai queimar e é isso aí. But the Bible gives to us the future and it ends with hope. Mas a Bíblia nos dá o futuro, o final, o fim, o futuro e esse fim que termina com esperança. But before we get to the hopeful end, Mas antes da gente chegar nesse fim esperançoso, we're first going to have to see some difficult things that happen here on earth. primeiro a gente vai ter que ver algumas coisas difíceis que vão acontecer aqui na Terra. But before we get to that, Mas antes da gente chegar nisso, we first see heaven. primeiro a gente vê o céu. The excitement in heaven. A empolgação do céu. But before we get to that, Mas antes da gente chegar nisso, we're going to see the rapture. a gente vai ver o arrebatamento. So number 1, the transition. Então, número 1, a transição. We are now moving into the third section of the book of Revelation. Nós estamos agora entrando na terceira sessão do livro de Apocalipse. In chapters 4 and 5, we're going to look at heaven. Nos capítulos 4 e 5 a gente vai ver o céu. In chapters 6 through 19, we're going to learn about God's judgment against earth. Nos capítulos do capítulo 6 até o 19 a gente vai aprender sobre o julgamento de Deus sobre a terra. It's called the tribulation period. E é chamado de período da tribulação. In chapter 20, we're going to learn about the 1,000-year reign of Christ on earth. No capítulo 20 a gente vai aprender sobre o reino de 1000 anos de Cristo aqui na terra. And then in chapters 21 and 22, we move straight into eternity. E daí no capítulo 21 e 22 a gente vai direto para a eternidade. And we're going to learn, what does eternity look like? A gente vai aprender como que é a aparência da eternidade. And we're going to learn about that in the last 2 chapters of this book. A gente vai aprender sobre isso nos 2 últimos capítulos desse livro. Transition. Transição. But our second point tonight is I want to talk about the rapture of the church. Mas nosso segundo ponto hoje à noite é que eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja. Look at verses 1 and 2 again. Veja os versos 1 e 2 de novo. Depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: Suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Now, these 2 verses are like a hinge of a door. Esses 2 versos são como uma frestinha de uma porta. These 2 verses, they take the church on earth and takes them to heaven. Esses 2 versos pegam a igreja que está na terra e a transportam para o céu. All right, remember, Revelation 2 and 3, we learned about us. Então lembre-se, em Apocalipse 2 e 3 a gente está aprendendo sobre a gente. The church on earth. A igreja na terra. Revelation 4 and 5, we're going to see the church in heaven. Apocalipse 4 e 5 a gente vai ver a igreja no céu. Well, how does the church on earth become the church in heaven? Mas como que a igreja da terra se torna a igreja do céu?
The rapture. O arrebatamento. This is the hinge. Essa é a frestinha. Verses 1 and 2. Versos 1 e 2. Now there are 3 observations about the rapture that we learn in these 2 verses. Então tem 3 observações sobre o arrebatamento que a gente aprende nesses 2 versos. The first thing is that there is a heavenly call. A primeira coisa é que há um chamado celestial. It says in verse 1 that John heard someone speaking like a trumpet saying, "Come up here." Diz no verso 1 que João ouviu alguém falando como voz de trombeta dizendo, suba para cá. Now this is a specific call. Esse é um chamado específico. And we're going to learn it's a specific moment in time. E a gente vai aprender também que há um momento específico no tempo. Now there are 2 ways to go to heaven. Tem 2 formas a gente ir para o céu. If you're a Christian. Se você é cristão. The first way is death. A primeira maneira é através da morte. You die. Você morre. You die maybe because of your old age, or you die because of sickness, or you die because of an accident. Você morre ou de velhice, ou de doença, ou de um acidente. But you die. Mas você morre. But we don't die without hope. We die with excitement knowing we're going to heaven. Mas a gente não morre sem esperança. A gente morre com a empolgação, o sentimento de que nós estamos indo para o céu. Death is not the end of the road. A morte não é o fim do corredor. It's the beginning of eternity. É o começo da eternidade. Death is just moving from one house to another. A morte só está nos movendo de uma casa para outra. It's moving from a shack into a mansion. Está nos tirando de uma cabaninha e está nos levando para uma mansão. We need to understand death that way. E a gente tem que entender a morte dessa forma. Death for the Christian is graduation. Morte para um cristão é como se formar na You understand universidade. that? It's celebration. É celebração. Right? The second way that Christians go to heaven is this thing called the rapture. É a segunda maneira que um cristão pode ir para o céu através dessa coisa chamada arrebatamento. But this is something that's going to happen in the future. Mas isso é algo que vai acontecer no futuro. And there is going to be a call from heaven calling all Christians up. E haverá um chamado do céu, chamando todos os cristãos para cima. The second thing that we learn in verses 1 and 2 is that the rapture is an immediate event. A segunda coisa que a gente aprende nos versos 1 e 2 é que o arrebatamento é um evento instantâneo. John says at once he was in the Spirit. João fala, de uma vez, de repente, eu estava no Espírito. And later in this message we're going to learn how fast the rapture is. E mais tarde nessa mensagem a gente vai ver o quão rápido é o arrebatamento. And the third observation we make about the rapture in verses 1 and 2 E a terceira observação que a gente faz sobre o arrebatamento nos versos 1 e 2 is that it's a transforming experience. é que é uma experiência transformadora. John said that he was in the Spirit. João diz que ele foi tomado pelo Espírito. And he was before the throne of God in heaven. E que ele estava diante do trono de Deus no céu. You can't get to the throne of God in your physical body as it is right now. Você não pode chegar ao trono de Deus no seu corpo físico da forma como ele é It agora. has to be transformed. Tem que ser transformado. And so the church is going to be transported to the presence of God. Então a igreja será transportada à presença de Deus. And every single one of us, there is going to be a transformation of our bodies. E em cada um de nós haverá uma transformação dos nossos corpos. Our bodies are made for the earth. Os nossos corpos são feitos aqui para a Terra. Just the earth. Apenas para a Terra. You want proof of that? Você quer uma prova disso? If you ever go to space Se você for para o espaço and you take off your helmet, e você tirar o seu capacete, you die. você morre. You're not made for space. Você não foi feito para o espaço. You were made for this earth. Você foi feito para essa Terra. And just the earth. E apenas para a Terra. And that's the problem. Desculpe. That's the problem. E esse é o problema. We can't exist in heaven with the bodies that we have now. A gente não pode existir no céu com os corpos que a gente tem agora. That's why when we get to heaven, God's going to transform our bodies, É por isso que quando a gente chegar no céu, Deus irá transformar os nossos corpos, giving us bodies that are made for heaven. nos dando corpos que serão feitos para o céu. And all of that happens at the rapture. E tudo isso acontece no arrebatamento. So, in talking about the rapture, let's ask some practical questions. Então, ao falar sobre o arrebatamento, vamos discutir algumas questões The práticas. first question is, what is the rapture of the church? A primeira pergunta é, o que é o arrebatamento da igreja? Now, I'm going to give you a general answer, and then we're going to get more specific. Então, eu vou te dar uma resposta geral e depois a gente vai entrar na parte mais Here's específica. the general answer. Então, aqui a resposta geral. The rapture is the event Então, o arrebatamento é o evento when Jesus will come from heaven em
em que Jesus virá do céu and he is going to snatch away his church e ele apanhará a sua igreja from the earth da terra to himself. para si. All right? Now that's the general definition for the rapture. Então essa é a definição geral para o arrebatamento. Now some people say, well, the rapture, that word's not even in the Bible. Algumas pessoas falam, mas arrebatamento, essa palavra nem está na Bíblia. So how can you say that it's a biblical doctrine? Então como é que você pode falar que isso é uma doutrina bíblica? Now, even though the rapture may not be in our Bibles, Apesar dessa palavra arrebatamento talvez não estar nas nossas Bíblias, it is in the Latin Bible. está na Bíblia latina, do latim. Okay? That's where we get the word rapture, from the Latin Bible. É daí que a gente pega essa palavra arrebatamento, da Bíblia em latim. Because the Latin Bible is a translation of the Greek New Testament. Porque a Bíblia latina é uma tradução do Novo Testamento grego. And in 1 Thessalonians, E em 1 Tessalonicenses, and you may want to open to this because we're going to come back to it. talvez você queira abrir até lá, porque a gente vai voltar para essa In passagem. 1 Thessalonians chapter 4, Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, in verses 16 and 17. nos versos 16 e 17, In fact, I think in Portuguese it uses the word rapture. eu acho até que em português a palavra arrebatamento é a que aparece mesmo. So in the English Bible it doesn't, but I think you have it in Portuguese. Mas na Bíblia em inglês não, mas acho que em português é essa palavra mesmo que aparece. But the word caught up is the Greek word harpazo. Mas a palavra apanhado é a palavra grega harpazo. Okay, now let me explain to you what harpazo means. Então deixa eu explicar para vocês o que harpazo significa. It means to take by force. Significa levar por força. Okay, so you understand that? Vocês entendem isso? It's the last piece of cake on the table. É o último pedaço de bolo em cima da mesa. 10 people want that piece of cake. 10 pessoas querem esse pedaço de bolo. You want that cake. Você quer aquele bolo. And so you take it by force. Então você pega por força. That is rapture. Isso é arrebatamento. Okay? It also means to take something for yourself. Significa também pegar algo para si. So that's what we mean when we use the word rapture. Então é isso que a gente quer dizer quando a gente usa a palavra arrebatamento. Jesus is going to come from heaven Jesus virá do céu and he is going to take you and me to heaven. e ele vai levar você e eu para o céu. He's going to take you and me by force to himself. Ele vai nos levar por força para si. That's the rapture. Isso é o arrebatamento. Here's the next practical question. Então a próxima pergunta prática. What is the biblical support for the rapture of the church? Qual que é o suporte bíblico para o arrebatamento da igreja? There are 3 scriptures in the New Testament Há 3 escrituras no Novo Testamento that serve as the pillars of the doctrine of the rapture. que servem como pilares dessa doutrina do arrebatamento. And I want you to go to these 3 E eu passages. quero que você vá e abra nessas 3 passagens. First, the Gospel of John. Primeiro, o Evangelho de João. 4th book in the New Testament. O quarto livro no Novo Testamento. Turn left. Vá indo para a esquerda. 4th book in the New Testament. Quarto livro no Novo The Testamento. Gospel of John, O Evangelho de João, chapter 14. capítulo 14. John chapter 14, João 14, verses 1 through 3. dos versos 1 ao 3. I want you to listen. I want you to look at these words and listen to it. Eu quero que você olhe para essas palavras e ouça. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Now, at the end of verse 3, that phrase, I'll receive you to myself, No fim do verso 3, essa frase que diz, eu os receberei para mim, it's a Greek word that is used only 3 times in the New Testament. é uma palavra grega que é usada só 3 vezes no Novo And Testamento. to understand the meaning of this word, we need to see how it was used in the other parts of the New Testament. E para entender o significado dessa palavra, a gente tem que ver como ela foi usada em outras partes do Novo Testamento. This is the same word that is used of Joseph receiving Mary to be his wife. E essa é a mesma palavra que foi usada para José, quando ele foi receber Maria como sua esposa. And so when Jesus says, look, I'm coming back, I'm going to receive you
it to myself. It's the picture of Jesus receiving his church as his wife. Então, quando Jesus fala, eu voltarei e os levarei para mim, é essa imagem de Jesus nos recebendo como sua esposa. It's a reference to the rapture. É uma referência ao arrebatamento. Here's the next one. Turn right. Então, a próxima vai indo para o lado direito agora. Go to 1 Corinthians 15. Vá para 1 Coríntios 15. So after John, you're going to come to Acts, Então, depois de João, você vai chegar em Atos, then Romans, daí Romanos, then 1 Corinthians. daí 1 Coríntios. 1 Corinthians 15, 1 Coríntios 15, verses 51 through 54. os versos 51 até 54. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. So we're going to talk more about that tonight, but right now I want you to see that that is a vivid description of the rapture. A gente vai falar mais disso hoje, mas agora eu quero que vocês vejam que essa é uma descrição vívida do arrebatamento. Now go to one more passage. Então vamos para mais uma passagem. The passage I had you turn to earlier, 1 Thessalonians 4. A passagem que eu pedi para vocês abrirem antes, que é 1 Tessalonicenses I want you to 4. look at verses 16 and 17. E eu quero que vocês olhem para o versos 16 e 17. 1 Thessalonians 4, 1 Tessalonicenses 4, verses 16 and 17. versos 16 e 17. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. So those verses are all about the rapture. Então, esses versos estão completamente relacionados com o arrebatamento. All right. Now, another question. Agora, outra pergunta. How many second comings are there? Então, quantas segundas vindas existem? Now, some people, when they hear us talking about the rapture, they accuse us of multiplying the second coming. Algumas pessoas, quando nos ouvem falar do arrebatamento, nos acusam do fato de nós estarmos multiplicando essa segunda vinda. So I need to be clear on this. Então, eu preciso ser bem claro nisso. There is only one second coming of Christ. Há apenas uma segunda vinda de Cristo. There's only one. Apenas uma. And that will happen at the end of the tribulation period. E essa segunda vinda vai acontecer no fim do período de tribulação. The end of the 7-year period where God pours out his wrath on earth. No fim desse período de 7 anos em que Deus vai derramar da sua ira sobre a terra. That is his second coming. Essa é a sua segunda vinda. But when you look at the Old and New Testaments talking about the second coming, Mas quando você olha para o Antigo e para o Novo Testamento falando sobre essa segunda vinda, we learn that the second coming will happen in 2 phases. a gente aprende que essa segunda vinda vai acontecer em 2 fases diferentes. The first phase happens at the beginning or before the beginning of the tribulation. A primeira fase acontece antes do início da tribulação. All right? So before God pours out his judgment on the earth. Então, antes de Deus derramar o seu julgamento sobre a terra. And we're going to learn in Revelation 6 through 18, there was no judgment like this before. E a gente vai aprender em Apocalipse do 6 ao 18 que não houve nenhum julgamento como esse antes. All right? But the first phase is God is going to take his church, his people out of the world before the beginning of the 7-year period of judgment. Mas a primeira fase é quando Deus irá retirar o seu povo, a sua igreja, da terra antes do início desse período de 7 anos de tribulação. The second phase is when Jesus comes physically, visibly to the earth at the end of this judgment. E a segunda fase é quando Jesus vem de forma física e visível
à terra no fim desse período. So that brings us to another question. Então isso nos traz a uma outra pergunta. What is the difference between the rapture of the church Qual é a diferença entre o arrebatamento da igreja and the visible return of Christ? e o retorno visível de Cristo? Let me give you some examples. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês. In the rapture, No arrebatamento, Jesus comes for his church. Jesus vem para a sua igreja. At his visible return, No seu retorno visível, he comes with his church. ele vem com a sua igreja. After the rapture, Depois do arrebatamento, the tribulation begins. a tribulação irá começar. After the visible return of Christ, Depois do retorno visível de Cristo, the 1,000-year reign of Christ begins. o reino milenar de Cristo irá começar. The rapture can happen at any moment. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Maybe tonight. Talvez hoje à noite. Maybe tonight. Talvez hoje à noite. The second coming, the visible return of Christ, must come after 7 years of judgment. Mas a segunda, o retorno visível de Cristo tem que acontecer depois desses 7 anos de The tribulação. rapture is a message of comfort for Christians. O arrebatamento é uma mensagem de conforto para os cristãos. The visible return of Christ is a message of judgment for non-Christians. E o retorno visível de Cristo é uma mensagem de julgamento para os não cristãos. In the rapture, No arrebatamento, the church is the primary importance. a igreja é a prioridade. In the visible return, No retorno visível, Israel is the primary importance. Israel é a prioridade. All right? In the rapture, No arrebatamento, only Christians are affected. apenas os cristãos serão afetados. In the visible return, No retorno visível, all people are affected. todos serão So afetados. those are some clear differences between the rapture of the church and the visible return of Christ. Então há diferenças claras entre o arrebatamento da igreja e o retorno visível de Cristo. Okay, so now with all that foundation, Então, com todo esse fundamento, let's ask the question that I know that you're all asking. vamos fazer a pergunta que eu sei que todos vocês estão fazendo. What happens at the rapture? O que acontece no arrebatamento? What happens to us if we are that generation that's going to be raptured? O que acontece com a gente se nós efetivamente somos essa geração que será arrebatada? We read 1 Corinthians 15. A gente leu 1 Coríntios 15, We read 1 Thessalonians 4. a gente leu 1 Tessalonicenses 4, And it gave to us the description of what happens. e isso nos deu uma descrição daquilo que vai acontecer. And I want to talk about these things more in detail. E eu quero falar sobre essas coisas mais detalhadamente. The first thing we learn about the rapture is that the Lord himself will descend from heaven with a shout. A primeira coisa que a gente aprende sobre o arrebatamento é que o próprio Deus, o próprio Senhor, descerá dos céus com a voz que ressoa. So this tells us that when the rapture happens, Jesus is going to come to earth. Então isso nos diz que quando o arrebatamento acontecer, Jesus virá para a terra. But not to land on the ground, Mas não para pousar no chão, but he's going to come into our atmosphere. mas ele virá para a nossa atmosfera. The most Jesus will go is to the clouds. Então, o máximo até onde Jesus irá chegar é nas nuvens. It's not until 7 years later that he'll step on the ground. E não vai ser só depois de 7 anos desse evento é que ele irá efetivamente pisar no chão. Because this is a secret coming. Porque essa é uma vinda secreta. All right? When he literally, visibly comes to earth, that's a public coming. Quando ele vier literalmente, visivelmente para a terra, isso será uma vinda pública. But he descends from heaven and he will meet us in the atmosphere. Mas ele descerá do céu e irá nos encontrar na atmosfera. And there's going to be a shout. E haverá essa voz que ressoa. And we also know there's going to be the voice of an archangel. E também a gente sabe que haverá a voz de um arcanjo. We're even going to hear the trumpet of God. E a gente vai inclusive escutar a trombeta de Deus. Now, because this is a secret event, Mas pelo fato desse evento ser secreto, my personal opinion is only Christians will hear this. a minha opinião pessoal é que apenas os cristãos irão ouvir isso tudo. If you're not a Christian, you're not going to hear any of Se this. você não é cristão, você não vai ouvir nada disso. And all of this
stuff is going to happen very quickly. E todas essas coisas vão acontecer muito rapidamente. But there's going to be a shout. Mas haverá essa voz que ressoa. There's also going to be the sound of an angel. Haverá também o som de um arcanjo. And we're going to hear a trumpet blast. E a gente vai ouvir o soprar de uma trombeta. In the book of Numbers, No livro de Números, in chapter 10, verses 2 and 3, no capítulo 10, versos 2 e 3, Numbers is in the Old Testament. Números está no Velho It's Testamento. the fourth book of the Bible. É o quarto livro da Bíblia. In Numbers 10, verses 2 and 3, E em Números 10, versos 2 e 3, we see how God used trumpets to call his people to himself. a gente vê como Deus usa essas trombetas para chamar o seu povo para si, para se aproximar dele. When this trumpet blows, Quando essa trombeta soar, the rapture will take place in two phases. o arrebatamento acontecerá em duas fases. It says, first, the dead in Christ will rise. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão. Notice the dead in Christ. Perceba, os mortos em Cristo. These are the Christians beginning in Acts chapter 2 at Pentecost all the way today. Então, esses são os cristãos que começaram lá em Atos 1, no Pentecostes, até o dia de hoje. This is not the time for the resurrection of the Old Testament people of God. Essa não é a hora em que as pessoas do Velho Testamento que criam em Deus irão ressuscitar. Abraham, Isaac, Jacob, they're not going to be raised at this time. Abraão, Isaac e Jacó não serão ressuscitados nesse momento. But Peter, James, John, they're going to be raised at this time. Mas Pedro, Tiago, João serão ressuscitados nesse momento. Every Christian from the last 2,000 years that have already died, their bodies are going to come out of the ground. Todos os cristãos que vieram a crer nesses últimos 2000 anos terão o seu corpo ressurgindo da terra. Because God's going to transform our bodies. Porque Deus irá transformar os nossos Now corpos. some people say, well, how does that happen if your body's decayed and it becomes dirt? E as pessoas dizem, como é que isso acontece se o seu corpo se tornou pó? Well, you remember God is the one that made man from dirt in the first place. Mas você se lembra que Deus é aquele que fez o homem do pó. So don't worry about that. Então não se preocupe com isso. Every body will be raised and it's going to be transformed. Todos os corpos serão ressuscitados e serão transformados. You need to understand that you are responsible for what you do in your body. Você tem que entender que você é responsável por aquilo que você faz no seu corpo. Jesus said, don't be afraid of the person who can kill you, Jesus falou, não tenha medo daquele que pode te matar. but be afraid of God who can throw your soul and body into hell. Mas tema o Senhor que pode colocar a sua alma e o seu corpo no inferno. So what we do in our bodies, the Bible says we're going to be judged for. Então, por aquilo que a gente faz nos nossos corpos, a Bíblia diz que nós seremos julgados. All right, so think about that. Então, pense sobre isso. What are you doing with your O bodies? que você está fazendo com o seu corpo? You're going to be judged for it. Você vai ser julgado por isso. Oh, your soul might be saved, but you're still going to have to stand before God. A sua alma talvez seja salva, mas ainda assim você vai ter que se posicionar diante de Deus. But those that have died in Christ, they are going to be raised with transformed, resurrected bodies. Mas aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, ressurgirão com corpos ressurretos e transformados. It's going to be totally different than the kind of bodies we have now. E será um tipo de corpo completamente diferente do corpo que a gente tem agora. It's going to be the kind of body that Jesus was raised with. Será o tipo de corpo com o qual Jesus foi ressuscitado. This is our resurrection. Essa é a nossa ressurreição. And all those bodies, all those people, those bodies are going to be reunited with their spirits as they're raptured into the presence of God. E todas essas pessoas, esses corpos, serão reunidos com os seus espíritos enquanto o arrebatamento acontece. That's phase 1. Isso é a fase 1. Here's phase 2. Então aqui vem a fase 2. 1 Thessalonians 4, 1 Tessalonicenses 4, 1 Corinthians 15 1 Coríntios 15, tells us that all the Christians who are alive at the moment of the rapture, nos diz que todos os cristãos que estiverem vivos no momento do arrebatamento, they're going to immediately be taken to heaven. eles serão imediatamente levados ao céu. And Paul says they will not
die. E Paulo diz que eles não morrerão. That's radical. Isso é radical. We are going to be caught up into heaven and we are going to avoid physical death. Nós seremos levados ao céu e evitaremos a morte física. Now in 1 Corinthians 15, Agora, em 1 Coríntios 15, it tells us that we're going to be changed from one form to another. nos diz que nós seremos transformados de uma forma para outra. This corruptible body will put on incorruption. Esse corpo corruptível se vestirá de incorruptibilidade. This mortal body will put on immortality. Esse corpo mortal se vestirá de imortalidade. That means the bodies we're going to have, it's not going to die. Isso quer dizer que os corpos que nós teremos não irão morrer. And it's without sin. E serão sem pecado. It's without sickness. It's without death. Será sem doença, sem morte. It's forever. Será para sempre. And it's not limited to human limitations. E não será limitado às limitações humanas. Remember when Jesus rose again from the dead? He was traveling at the speed of thought. Então lembra que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele viajava na velocidade de um pensamento. He wasn't limited by closed doors and walls of a house. Ele não era limitado por paredes numa casa ou portas fechadas. That's the kind of body we're going to have. E é esse tipo de corpo que nós teremos. But it's not the form of a ghost. Mas não será em forma de um fantasma. It's a physical body that has flesh and bones. É um corpo físico que tem carne e ossos. We're going to eat and we're going to enjoy eating without getting fat. Nós comeremos, vamos poder comer sem ficar gordo. Glorious. Glórias. Heaven talks about food. I'm glad the Bible talks about food. No céu vai ter comida e eu estou feliz que na Bíblia fala sobre comida no céu. It's going to be physical. We're not going to be like Casper the friendly ghost. Vai ser físico, não vai ser igual o Gasparzinho, fantasminha, sei lá, camarada. We are going to be physical, but it's a different kind of physical. Nós seremos físicos, mas é um físico diferente. It's a kind of physical that exists in heaven. É o tipo de físico que existe no céu. And we are going to be transformed into that. E nós seremos transformados nisso. But how fast is that going to happen? Mas o quão rápido isso vai acontecer? In 1 Corinthians 15, em 1 Coríntios 15, and I know that the NVI doesn't have this translation, and it's sad that it doesn't. Eu sei que a NVI não tem esse tipo de tradução e é triste que não tenha. And you're going to have to go to the Corrigida Fiel for this one. Você vai ter que ler na Corrigida Fiel para entender isso. All right? But it says in a moment, in the twinkling of an eye. Mas diz que é no pestanejar de um olho. All right? That means the moment that light hits your eye, that little twinkle. Mas diz que no momento que a luz atinge o seu olho, aquela piscadela que você dá, it's going to be that fast. Essa será a rapidez que isso vai acontecer. Even hearing that, I don't think you understand how fast that is. E mesmo ouvindo isso, acho que você não entendeu o quão rápido isso vai ser. So we're going to do an experiment. Então a gente vai fazer um experimento. When I count to 3, quando eu contar até 3, I want everyone to do a normal blink sequence like this. Eu quero que todo mundo pisque normalmente desse jeito. All right? That's it. That's normal. Só isso, esse é o jeito normal. Everyone knows? Todo mundo sabe fazer isso? Just do one normal sequence. Então só faz uma vez normal. 1, 2, 3. All right? You guys blinked? Vocês piscaram? Okay. It is estimated that in the time that you did that, há uma estimativa que no tempo que você gasta para fazer isso, your eye twinkled 10 times. O seu olho pestaneja 10 vezes. Paul says, do you guys understand the twinkle? Do you guys understand this? Vocês entenderam a diferença entre piscar e pestanejar? Piscar você fecha bem, pestanejar é quando você dá só uma rapidinha. Your eye twinkled 10 times. O seu olho faz esse esquema 10 vezes. Am I losing something in the translation? No, What's I'm going on doing here? it right. They don't understand the word that I'm Okay. saying it. You guys understand when the light hits your eyeball? You know that eyeball? Sabe quando o olho, a bola do olho aqui, quando a luz atinge o olho aqui? It sparkles. Daí, eu não sei falar essa palavra. Daí brilha, isso, luz. You know, think Star Wars. You know, pensa na Guerra nas Estrelas. All right? Your eye twinkled 10 times. O seu olho pestaneja 10 vezes. Existe essa palavra, pestaneja. Eu estou perdendo uma coisa? All right. Okay. All right.
word for All right, here we go. thing you're saying. When this rapture happens, Quando esse arrebatamento acontecer, it's going to be faster than a normal blink. vai ser normal do que o piscar normal. All right, what does Vai that ser mean? mais rápido do que o piscar normal. This means if you're not a Christian at the time of the rapture, Isso quer dizer que se você não é um cristão no momento do arrebatamento, you've lost it. você perdeu. That's it. É isso. You are not going to see a bunch of people floating to the sky and all of a sudden, oh man, Lord, forgive me. Please, just save me now. Você não vai ver um monte de gente flutuando pro céu e de repente, ai Senhor, Senhor, me perdoe, por favor, me salve, me leve junto. There's going to be a bunch of people. It's estimated that 2 billion people on planet Earth. Há uma estimativa de que há 2 bilhões de pessoas no planeta Terra. All right. There's 6 billion people on Earth. I'm sorry. Tem 6 bilhões de pessoas na Terra. It's estimated that 2 billion people Mas a estimativa é de que 2 bilhões de pessoas confess to be Christian. se confessam cristãs. Now, I don't know if they're really Christians or Eu não not, sei se essas pessoas são realmente cristãs ou não. but for argument's sake, let's try to imagine 2 billion people Christians. Mas vamos só pela força do argumento tentar imaginar 2 bilhões de cristãos. And one day, E daí em um dia, they're gone. eles somem. That is radical. Isso é radical. Imagine the kind of devastation on the freeways. Imagine o tipo de devastação que vai acontecer nas estradas. Imagine the panic in the airplanes. Imagine o pânico nos aviões. Imagine how governments can be crippled. Imagine como os governos vão ser aleijados com isso. They're gone. Essas pessoas vão ter sumido. And the world is going to be asking, where are they? E o mundo vai começar a perguntar onde estão essas pessoas. And people are going to try to give an explanation. E as pessoas vão tentar dar uma explicação, But we know where we are. mas a gente sabe onde a gente vai estar. We're with Jesus. Nós estaremos com Jesus. We've been raptured. Nós teremos sido arrebatados. If you miss this rapture, Se você perder esse arrebatamento, you need to prepare for 7 years of God's wrath on earth. você vai ter que se preparar para 7 anos da ira de Deus na terra. And what we're going to read about in Revelation 6 through 18, E o I'll que, tell you, you want to become a Christian now. e o que a gente vai ler em Apocalipse 6 a 18 vai te fazer querer se tornar cristão agora. By the time that the tribulation is over, Na hora que a tribulação tiver acabado, over half of the earth's population will have been killed. mais da metade da população da terra terá sido morta. If you decide to be a Christian during the tribulation, Se você decidir se tornar cristão durante a tribulação, Revelation teaches that every Christian will be murdered for Christ. Apocalipse nos ensina que todo cristão será assassinado pela causa de Cristo. You will be hunted by the government. Você será caçado pelo governo, You will be thrown into prison. você será jogado em prisões, And for you, the way to heaven is execution. e para você o caminho para o céu vai ser a execução. But praise God, you're going to heaven. Mas graças a Deus você ainda assim irá para o céu. But I'll tell you, if you are not ready for the rapture now, Mas eu te digo, se você não estiver pronto agora para o arrebatamento, then you need to be. você tem que estar. But here's the problem. Mas o problema é o seguinte. I think that most Christians, or at least, let me take that back. I think a lot of Christians are not ready for the rapture. Eu acho que muitos cristãos ainda não estão prontos para o arrebatamento. They're not living like it. Eles não estão vivendo como se estivessem. They're not prepared for it. Eles não estão preparados para isso. I want you to think about this question. Eu quero que você pense nessa pergunta. Jesus said that the rapture can happen at any moment. Jesus disse que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. And he got more specific. E ele foi mais específico. He said it will happen at a moment when no one is expecting it. Ele disse que irá acontecer no momento em que ninguém espera que aconteça. Let me ask you this. Deixa eu te fazer essa pergunta. How many of you woke up this morning expecting the rapture today? Quantos de vocês acordaram hoje de manhã esperando o arrebatamento? If you are really expecting the rapture, Se você está realmente esperando o arrebatamento, would you still be living the way that you're living right now? será que você ainda estaria vivendo da maneira como você vive agora? If you really believe that the rapture can happen right now, Se você realmente acredita que o arrebatamento pode acontecer agora, would you still be waiting for maybe next year or
10 years from now to share the gospel with your family or your friends? Será que você ainda estaria esperando para o ano que vem ou para mais 10 anos para começar a compartilhar o evangelho com a sua família e com seus amigos? If you're not expecting it, Se você não está esperando o arrebatamento, then that's the time to expect it. então agora é o momento para você começar a esperar por isso. While you're living life without any thought about eternity, that is the perfect time for the rapture to happen. Porque enquanto você está vivendo a sua vida agora, sem nenhuma reflexão com relação à eternidade, esse é o momento ideal para que o arrebatamento aconteça. But here's the problem. Mas o problema é o seguinte. Paul tells us in 1 Thessalonians 5, that is not the way Christians are supposed to be living. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5 que essa não é a forma que os cristãos deveriam estar vivendo. He said for non-Christians the rapture will come like a thief in the night. Ele diz que para os não cristãos o arrebatamento virá como um ladrão na noite. Because they're not expecting it. Porque eles não estão esperando isso. They're not born again. Eles não são nascidos de novo. But he said if you're a Christian, you should be expecting it every day. Mas ele disse, se você é um cristão, você deveria esperar por isso todos os dias. So that when it happens, you're not surprised. Para que quando aconteça, você não seja pego de surpresa. And I want you to think about this. E eu quero que você pense sobre If isso. you really believe that before we leave this building, you're going to see Jesus face to Se face, você realmente crê que antes da gente sair desse prédio, você vai encontrar Jesus face a face, are you living the kind of life that when you see him, you're going to be excited to see him? você está vivendo um tipo de vida que, ao ver Jesus, isso vai te fazer se empolgar por vê-lo? In 1 John 2, Em 1 João 2, John describes a group of people that see Jesus for the first time. João descreve um grupo de pessoas que vê Jesus pela primeira vez. And John described them as being in shame. E João os descreve como estando com vergonha. They're totally ashamed when they see Eles Jesus. ficam completamente envergonhados ao verem They're Jesus. saved, Eles são salvos, but they wasted their life. mas eles desperdiçaram a vida. They lived their life on earth, living for their sexual pleasures, living for their pride, living in sin. Eles viveram a vida deles na terra, vivendo para os seus prazeres sexuais, vivendo para a sua própria vida, vivendo em pecado. They know what God tells them to do. Eles sabem o que Deus disse para eles fazerem. To live the life that honors God and glorifies Para God. viver uma vida que honra e glorifica a Deus. They know what to do, Eles sabem o que fazer, but they're more interested in themselves. mas eles estão mais interessados em si mesmos. They're more interested in what's convenient. Eles estão mais interessados naquilo que é conveniente. They're interested in their comfort. Eles estão interessados no seu próprio And even conforto. though they listen to a Bible study or they listen to counsel from the Word, E apesar deles ouvirem estudos bíblicos ou ouvirem aconselhamento da palavra, people either get offended or they ignore it. eles ou se ofendem ou ignoram. I can't tell you how many times I sat down with people that claim to be Christians, Eu não posso te dizer quantas vezes eu sentei com pessoas que se declaravam cristãs and they're saying, oh, we love each other, we're having sex together, and we're not married. e eles dizem, nós somos um casal, a gente se ama e nós temos relações sexuais, mas não somos casados. And I tell them, you gotta stop. E eu digo para eles, vocês têm que parar. You gotta stop. Vocês têm que parar. It's sin. Isso é pecado. And you're gonna have to answer God for that. E vocês vão ter que responder perante Deus por isso. And if it's not repentance, E se não for arrependimento, they either get offended and they say, we're never coming back to this church again, ou eles se ofendem e dizem, a gente nunca mais vai voltar nessa igreja, or they totally ignore it. ou eles ignoram Okay. completamente. Well, I hear what you're saying. Well, that's good for you, but we're just going to continue doing our thing. A gente está ouvindo o que você está falando, isso é bom para você, mas a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo. I'll tell you, if that's your attitude, you're probably not a Christian. E se essa é a sua atitude, você provavelmente não é um cristão. Because 1 John says if you're really born again, you cannot continue in sin. Porque 1 João diz que se você é realmente nascido de novo, você não pode permanecer no pecado. I mean, if your attitude is like, yeah, whatever you say, so what? We're just going to do our thing. Guys, you are not going to be raptured. E se a sua atitude é essa, seja lá o que você está dizendo, a gente vai continuar aqui na nossa, fazendo o que a gente quiser, gente, você não vai ser arrebatado. Because you're probably not born again if that's your attitude. Porque provavelmente, se essa é a sua atitude, você não é nascido de novo. Guys, are you living as if the rapture can happen right now? Gente, será que vocês estão vivendo como se o arrebatamento fosse acontecer agora mesmo? Because it can. Porque pode acontecer. Jesus told a story. Jesus contou uma história 10 virgins. sobre 10 virgens. 5 were ready to meet their husband. They had oil.
5 estavam prontas para encontrar com seus maridos, elas tinham óleo. The other 5, they were lazy. They didn't have any oil for their lamps. As outras 5 eram preguiçosas e não tinham nenhum óleo para suas lamparinas. But here's the deal. Mas o negócio é o seguinte: They all were virgins. todas elas eram They were virgens, all living in the same house. todas viviam na mesma casa, All claiming to be waiting for the same groom. todas se declaravam estar esperando pelo mesmo noivo. But when the groom came, Mas quando o noivo chegou, the 5 were ready to meet him because they were constantly prepared to meet him. 5 estavam prontas para encontrá-lo porque elas estavam constantemente se preparando para encontrá-lo. The other 5 were begging those 5 women, give us some of your oil so we can meet the groom. E as outras 5 estavam implorando para essas primeiras, por favor, nos dê um pouco do seu óleo para que a gente possa encontrar com o noivo. But you see, that oil was sufficient for that person. Mas sabe, aquele óleo era suficiente para uma pessoa. And so they said, you go get your own oil. Então elas diziam, você tem que buscar o seu próprio But there óleo. was no time. Mas não tinha mais tempo. Only those who were prepared were taken away. Apenas aqueles que estão preparados são levados. And the summary of that story E o resumo dessa história is Jesus was saying that at the time of the rapture, é que Jesus estava dizendo que no momento do arrebatamento, that church buildings os prédios das igrejas would be filled with people who call themselves Christians. estariam cheios de pessoas que se declaram cristãs, They look like têm Christians. aparência de cristãos, They all say they're waiting for Jesus. todos eles dizem que estão esperando por Jesus, But some are not born again. mas alguns deles não são nascidos de novo. Some have never given their hearts to Christ. Alguns nunca nem entregaram seus corações para Cristo. They're content to just be religious. E eles se contentam em apenas serem religiosos. And they think they're going to be raptured. E eles pensam que serão arrebatados. But when the shout comes, Mas quando essa voz surgir, the voice of the angel is heard, quando a voz do anjo for ouvida, and the trumpet blasts, quando a trombeta soar, only those who are really born again are going to heaven. apenas aqueles que são realmente nascidos de novo irão para o céu. Do you really know that Christ is coming back for his church at any moment? Você sabe realmente que Jesus está voltando para a sua igreja a qualquer momento? The rapture is an event that will happen in the future. O arrebatamento é um evento que acontecerá no futuro. And it's going to happen, I believe that it may happen in our lifetime. E eu acredito que pode chegar a acontecer no momento em que nós estamos vivendo agora. The world is moving towards that. Porque o mundo está se movendo em direção a isso. The direction that our world is going, it is calling for God's wrath. A direção para a qual o nosso mundo está indo está chamando a ira de Deus. Jesus said that it would be like the days of Noah. Jesus falou que seria como os dias de Noé. That's a global problem. E esse é um problema global. Wickedness all over the world. A perversidade por todo o mundo. We're seeing it. We're seeing it. Nós estamos vendo isso. He said it would be like the days of Lot. Ele disse que seria como os dias de Ló. You guys remember the story of Sodom and Gomorrah? Lembram da história de Sodoma e Gomorra? There was wickedness, but it was manifesting itself through homosexuality. Havia perversidade que estava se manifestando através do homossexualismo. We see that in the world today. E a gente vê isso no mundo It's hoje. not just a problem in San Francisco or Curitiba. Não é só um problema em São Francisco ou em Curitiba. It's global. É global. And God, if he judged Sodom and Gomorrah, he's going to have to judge the world. E se Deus julgou Sodoma e Gomorra, ele irá julgar o mundo também. We even see all the signs that Jesus talked about, reminding us that he's coming back again. E nós até estamos vendo todos os sinais dos quais Jesus fala, e isso nos lembra que ele está voltando. I was just watching the news this afternoon. Eu estava assistindo o noticiário hoje de tarde. They were talking about the possibility of a new virus coming next year. E eles estavam falando da possibilidade de um novo vírus surgir no ano que vem, That is called the H5N1 virus. que é chamado de H5N1. So it's worse than the swine flu. Então é pior do que a gripe suína. And doctors are saying that there is the possibility E os médicos estão dizendo que há a possibilidade that if this virus comes next year, de que se esse vírus efetivamente vier no ano que vem, it will be another global pandemic será uma outra pandemia global and it will kill lots of people. e irá matar muitas pessoas. They're saying the swine flu is nothing. Eles estão dizendo que a gripe suína não foi nada And perto so the disso. reporter asked the doctor, so how do we get ready for E o this? repórter perguntou para o médico como é que a gente se prepara para isso. He said, you can't. E ele falou, não dá para se preparar. We're just waiting. A gente está só esperando.
That's our world. Isso é o nosso mundo. But when God pours out his wrath, it's going to be worse. Mas quando Deus derramar da sua ira, será ainda pior. So now we've got the opportunity. Então agora a gente tem a oportunidade. First, personally, to live a life that glorifies God, waiting for the rapture. Primeiro, pessoalmente, de viver uma vida que glorifica a Deus, vivendo para o arrebatamento. Encouraging each other. Nos encorajando uns aos outros. Hey, life is hard, yeah, but rapture is coming. A vida é difícil, mas sabe, o arrebatamento está chegando. Life is difficult, but hey, rapture is coming. A vida é difícil, mas o arrebatamento está chegando. But also the time for evangelism. Mas também é a hora de evangelismo. I don't want my friends and family to be under God's wrath. Eu não quero que os meus amigos e minha família estejam sob a ira de Deus. I want them to go to heaven. I want them to escape that. Eu quero que eles vão para o céu. Eu quero que eles escapem disso. So now's the time. Então agora é o tempo. Every second we have on earth, it's God's demonstration of grace for a sinner that needs to be saved. Cada segundo que a gente tem aqui na terra é a demonstração da graça de Deus por algum pecador que precisa ser salvo. Guys, we don't have days and weeks and years. Gente, a gente não tem dias e semanas e anos. John said in 1 John, it is the last hour. João disse em 1 João que essa é a última hora. If John said that 2,000 years ago, then we are in the final seconds. Se Jesus falou isso e João falou isso 2000 anos atrás, então nós estamos nos segundos finais. So we are living in the world of seconds. Então nós estamos vivendo nesse mundo de At segundos. any second, the rapture will happen. E a qualquer segundo o arrebatamento acontecerá. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. And I'm happy about that. E eu fico feliz com isso. Am I a perfect man? Absolutely not. Eu sou um homem perfeito de maneira nenhuma. But I'm saved. Mas eu sou salvo, I'm redeemed. eu sou redimido I'm e justified. eu sou justificado. I'm going to heaven. Eu vou para o céu. And I know that most of you are going to heaven. E eu sei que a maioria de vocês irá para o céu. And I say most of you because I don't know all of you E eu personally. digo maioria porque eu não conheço todos vocês pessoalmente. But I hope all of you are going to heaven. Mas eu espero que todos vocês possam ir para o céu. And you know what's so awesome about Revelation 4? We're going to finish with this. E sabe o que é incrível com relação ao Apocalipse 4? A gente vai terminar com isso. Revelation 4 is writing about you and me. Apocalipse 4 está falando sobre você e eu. It's the future. É o futuro. He's talking about an experience that's going to happen to you and me. Está falando sobre uma experiência que acontecerá comigo e com você. Those people that died in Jesus are going to be raised first. Essas pessoas que morreram em Jesus serão ressuscitadas primeiro. And I'm looking forward to that. E eu estou esperando por isso. I'm looking forward to being reunited with my grandmother Eu estou esperando para poder me reencontrar com a minha avó, that read through the Bible 2, 3 times every year que lia a Bíblia inteira 2 ou 3 vezes todo ano. and read the Bible on her knees. E lia a Bíblia de joelhos. She died of cancer, Ela morreu de câncer, but when I see her again, mas quando eu a vir de novo, no cancer. não haverá câncer. She'll be strong, Ela estará forte, supernatural, and sobrenaturalmente, full of joy. e cheia de alegria. Can't wait to see her. E eu não posso esperar para vê-la. And I can't wait to be with the Lord. E eu não posso esperar para estar com o Senhor. The reality is, it may happen tonight. A realidade é que pode acontecer hoje à noite. That's reality. Isso é a realidade. Well, I don't believe that. Eu não acredito nisso. That's why it can happen right now. É justamente por isso que pode acontecer agora mesmo. Well, if I really believe that, then I've got to make some changes. Mas se eu realmente creio nisso, eu preciso fazer algumas mudanças. I got to start sharing the gospel. Eu tenho que começar a compartilhar o evangelho. I need to be participating in church. Eu preciso começar a participar na igreja. That's right. É verdade. That's why we need to remember that the Lord's coming back for us soon. É por isso que a gente tem que lembrar que o Senhor está voltando para nós logo. Because what we believe about heaven impacts the way we live on earth. Porque aquilo que a gente crê com relação ao céu impacta a maneira como a gente vive aqui na terra. Lord willing, next week, Se Deus quiser, na semana que vem, I want to answer another question about the rapture. eu quero responder outra pergunta com relação ao arrebatamento. Now, I have spoken from my own opinion that the rapture is going to happen before God's wrath.
Eu já disse, baseado na minha própria opinião, que o arrebatamento vai acontecer antes da ira. But not all Christians believe that. Mas nem todos os cristãos creem dessa forma. In fact, I know a lot of wonderful Bible teachers, scholars that disagree with me. E, na verdade, eu conheço professores da Bíblia incríveis e acadêmicos, mestres, que discordam de mim. Some people believe that the church will have to endure the 3.5 years of judgment. Algumas pessoas creem que a igreja terá que resistir por 3 anos e meio desse julgamento. Other people believe that the church will have to endure most of the 7 years of God's wrath, but not all of it. Outras pessoas creem que a igreja terá que permanecer aqui por quase todos os 7 anos da ira de Deus, mas não todo o período. And there's another group that believes that the church will go through the entire 7 years of judgment. E existe outro grupo que crê que a igreja terá que passar por todo o período de 7 anos antes de ser arrebatada. And guys, I mean, we're going to learn things in Revelation. If you're not a Christian, I guarantee you're going to leave this place. If you believe it, you're going to leave this place shaking. E, gente, a gente vai estudar coisas em Apocalipse que se você não é cristão, mas crer no que a gente for estudar, você vai sair desse lugar tremendo. And there are people that believe we're going to go through that. E as pessoas que creem nisso, a gente vai estudar por tudo isso. I don't. Eu não. I believe we're going to escape all that. Eu acredito que a gente vai escapar todo esse sofrimento. And next Sunday, Lord willing, I want to give to you my reasons why I believe the Bible teaches that we're not going through the tribulation. No domingo que vem, se Deus quiser, eu quero dar para vocês as minhas razões porque eu creio que a igreja não irá passar pela tribulação. And so if you're interested in this subject, Lord willing, come next week. Invite your friends. If you know people that don't know the Lord, invite them. Bring them. Se você está interessado nesse assunto, então, se Deus quiser, venha na semana que vem, traga seus amigos, pessoas que não são salvas, traga-os aqui. Man, I know of a lot of people that got saved by just hearing the message of Revelation. Eu conheço muitas pessoas que foram salvas por Deus apenas em ouvir a mensagem de Apocalipse. Do you know that this book is evangelistic? Sabe que esse livro é um livro evangelístico. At the end of the book, it gives an invitation to all sinners to be saved. No fim do livro, existe um convite para que todos sejam salvos. So this is a great opportunity. Bring people that don't know the Lord, or bring people that are weak in their faith. Bring them. Let them hear what God says about Revelation. Então esse é um grande convite. Traga as pessoas que não conhecem o Senhor, tragam pessoas que são fracas na sua fé para receberem esse convite. And next week we'll talk about why I believe that the church will be raptured before the time of God's wrath. E na semana que vem a gente vai falar no porquê eu acredito que a igreja vai ser arrebatada antes desse tempo da ira de Deus. All right, let's pray. Vamos orar. I'm going to have Ju come on up and we'll pray and we'll just finish with one final song. Eu vou pedir para a Ju vir e a gente vai orar e vai terminar com essa última canção. Father, tonight we want to thank you for the things that you taught us about the rapture. Pai, hoje à noite eu quero te agradecer pelas coisas que o Senhor nos ensinou com relação ao arrebatamento. And Father, I pray that you would cause this truth to become reality within us. E Senhor, eu oro para que o Senhor faça com que essa verdade se torne realidade dentro de nós. Lord, we want to be a people that are living with expectation for Jesus. Senhor, nós queremos ser um povo que vive com expectativa por Jesus. Jesus told us over and over again, be ready, be ready. Jesus nos disse vez após vez, estejam prontos, estejam prontos. To help us to be ready, Lord. Então nos ajude, Senhor, a estar prontos. Lord, if there are people here that are not Christians, Senhor, se há pessoas aqui que não são cristãs, I pray that you would shake them with your grace. eu oro para que o Senhor possa balançá-los com a sua graça. And I pray that they would be converted to Christ. E eu oro para que eles sejam convertidos a Cristo. And Lord, I pray that we would be a people that are actively occupying, waiting for the return of Christ. E eu oro, Senhor, para que nós sejamos um povo que esteja ativamente ocupado, esperando pela volta de Cristo. And so, Lord, bless your people. Então, Senhor, abençoe o seu povo. And please be exalted in this church. E, por favor, seja exaltado nessa igreja. And we pray these things in the name of Jesus. E nós oramos essas coisas em nome de Jesus.